Olá, meus queridos alunos, amados irmãos em Cristo, bom dia com muita alegria e a paz do Senhor. Hoje dia 22 de janeiro de 2023, nós vamos para a nossa terceira aula do livro de Números. Amém? Então vamos orar e vamos consagrar esse tempo de estudo bíblico ao Senhor. Eu te convido a fechar os olhos e a falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por mais essa rica oportunidade que o Senhor me concede nesta manhã, nesse domingo de manhã, de abrir a sua santa palavra, para podermos estudar, meditar, para que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, possa nos instruir, nos exortar, nos capacitar, nos habilitar, nos constituir e nos enviar para o novo tempo. Um tempo de crescimento, onde nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo e podermos dar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoa a nossa vida, nosso tempo de estudo, fala conosco através desta aula, é que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, já oramos, já consagramos. Amados, essa terceira aula, né? Na aula anterior, aula número 2, né? Falamos bastante novamente a respeito, né, da ordem, né, das tribos no acampamento. E vocês vão ver também agora, né? Hoje eu pretendo, né, entrar com os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Números, né? Então, tem alguns capítulos, algumas passagens que ela é um pouco complexa, um pouco maçante, um pouco desgastante, fala de muitos nomes, né? Mas tem os principais nomes você acaba aprendendo e decorando porque se repete muitas vezes. Mas o principal é você entender o plano, o propósito do Senhor, o que aconteceu lá no Êxodo, o que aconteceu ali no pé do Monte Sinai, né? Vocês vão ver já, eles vão partir ali do Monte Sinai, do pé do Monte Sinai, e vão, depois de um ano ali, e chegaram, né? Estão ali mais de um ano já, e eles estão agora, né, já quase prontos para partir em rumo à terra prometida. Mas vocês perceberam que o Senhor trouxe muitas leis, muitas instruções, muitas ordenanças. E vocês vão ver que essas leis, falamos muito no livro de, algumas leis no livro de Êxodo, né? Falamos muitas leis, cerimônias de purificação, rituais de sacrifícios, né? Sobre a vida do sacerdote, sobre onde se entregava a oferta, quem entregava a oferta, como se ofertava, que tipo de animais para cada oferta, enfim, quais eram os objetivos das ofertas, falamos a respeito das festas, né? Muitas festas. E vocês vão ver agora também no livro de Números, algumas coisas se repetem, o que já foi explicado, o que já foi dito no livro de Levítico e no livro de Êxodo. E vocês vão ver também no livro de Deuteronômio, muitas coisas se repetem. Deuteronômio, principalmente porque deutonômios vem de cópia da lei. Então, cópia da lei ou uma segunda lei. A mesma lei que foi dada a segunda vez para a segunda geração. Então, vocês, por favor, né, tenham um pouco de paciência, porque tem aula que é dinâmica, que é legal, que eu vou trazer figuras, trago mapas, né? Mas tem aula que ela realmente no começo é um pouco chata, mas daqui a pouco começa os problemas novamente, os pecados, as consequências, né? O povo clamando, o Senhor liberando perdão, o povo volta a pecar, as consequências dos pecados, as sentenças do Senhor, os juízos, os problemas, né? Então a gente vai aprendendo muito com isso. Então vamos lá. No capítulo 5, né, nessa aula 3, vamos começar então no capítulo 5. Então não se esqueça, né? Que eu sempre falo isso, né? A minha aula é pegar exatamente o estudo da palavra, né? Copiar e colar. Eu tenho um programa da Bíblia, né? Então eu copio algum capítulo por capítulo, né? E colo, né? E eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. Às vezes na tarefa eu mudo a tradução, enfim, existem várias traduções, né? Mas o importante é que eu leio versículo por versículo, palavra por palavra e capítulo por capítulo. Faço os comentários, né? E aí isso vai te abrindo o seu entendimento. Então,
nesse capítulo 5, sobre as pessoas impuras. Então, vamos lá. Eu fiz algumas perguntas a respeito dessa passagem, porque o capítulo 5, ó, lá, são 4 versículos, né, do 1 ao 4, né? Então, mas não se esqueçam, né, que isso foi lá em Levítico capítulo 13, 14, né? Levítico capítulo 14, né? Onde fala a respeito das cerimônias de purificação. Quantas cerimônias de purificação eram feitas? Quando eram feitas isso? Então, a pessoa, ela se tornava impura. E isso tudo, eu quero que você entenda o principal objetivo disso. Aliás, eu vou ler primeiro e depois eu vou te explicar. Porque o Senhor mandava expulsar a pessoa que estava impura. Olha isso. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha caneta, né? Aliás, né, modo apresentação, que eu não coloquei ainda, né? Vou colocar aqui no modo apresentação. E deixa eu pegar aqui meu canetão. Então, olha só. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário importante a respeito disso. Ó, olha o título, né? A epígrafe, né? O título em destaque do capítulo 5, de 1 a 4, diz assim: as pessoas impuras. O cara estava impuro. Ou ela estava numa condição inapropriada para conviver no meio do povo e fundamentalmente na presença do Senhor. Deus habitava no meio do acampamento, vocês viram isso no desenho que eu mostrei, né? Todas as tribos em volta do tabernáculo. E entre o tabernáculo e as pessoas, as tribos, estava quem? Os sacerdotes e os levitas, né? Então, Deus é santo. Então, o povo precisava estar em santidade para poder conviver ali no meio, na presença do Senhor. É isso que é o importante vocês entenderem. Já dei aqui, já trouxe uma explicação importante. Então, quem não era santo era expulso da presença do Senhor. O que aconteceu com Adão e Eva assim que pecaram? Deus os expulsou da presença dele para que eles não vivessem permanentemente ali na presença do Senhor em pecado. Então, aqui é a mesma coisa. A pessoa ela cometeu um pecado, dependendo do tipo de pecado que essa pessoa cometeu, ela se tornava impura, como um castigo. Ela se tornava impura. E nós falamos muito a respeito disso, lembra? O problema, as impurezas do homem e da mulher. Homens com impurezas, homens que tinham. Isso está na Bíblia, né? Quem não participou dessa aula, ou dessas aulas, né? Eu vou falar agora, pode ficar um pouco assustado, mas está lá. O corrimento no membro do homem, várias impurezas. Isso é problema de quê? De DST, né? Doença sexualmente transmitível, né? Então, ó, esse problema já aconteceu desde que o homem saiu do Éden. A partir do momento que o inimigo entrou no Éden e trouxe o pecado para a natureza humana, o homem começou a pecar e aí veio o quê? As consequências dos pecados, né? Nós sabemos disso. As consequências dos pecados, a AIDS e muitas outras doenças, em consequência do pecado da raça humana, né? Então, o homem, ele tinha um problema de pele, né? Até falamos muito a respeito até de mofo dentro da casa. A casa estava com mofo, a casa era barraca, né? E as casas que eles viriam habitar também poderiam estar com mofo. E aí o Senhor, então, ele mostrou, ele falou exatamente qual era a consequência disso, né? Ou por que o mofo nas casas. Tudo isso nós já explicamos. Muito bem. Então, a pessoa, ela cometeu um pecado, ela estava com uma doença contagiosa, e essa pessoa, ela precisava ser excluída do acampamento. Ela precisava dormir fora do acampamento. Ela precisava ficar do lado de fora do acampamento do Senhor. E em alguns casos, essa pessoa ela era excluída, expulsa definitivamente. E eu quero justamente trazer uma explicação por que o Senhor, um Deus bondoso, misericordioso, ele tinha que agir dessa maneira. Então vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas expulsem. Nessa minha tradução fala expulsar. Talvez em outra tradução, né? Já que eu falei, né? Deixa eu pegar aqui então outra tradução. Né? Eu não ia trazer a outra tradução agora, mas vamos ver o verbo que é usado, né? Números capítulo 5. Então vamos lá.
Peguei outra Bíblia aqui que eu uso, né? Para os meus estudos, né? Mas sempre quando eu estudo, eu pego a própria Bíblia mesmo no próprio programa, né? Que eu tenho várias linguagens lá. Então, olha só. Números aqui, capítulo 5, diz assim, ó. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial. Lancem para fora. Lance para fora. Como se fosse jogar, né? Lançar para fora. Jogar, empurrar, excluir, expulsar para fora do arraial. O que é o arraial? É o acampamento do Senhor. Então, ó, mande que os israelitas expulsem. Vocês vão expulsar do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa de pele. Todos que têm corrimento no membro. Aqui, ó. Também aqui fala sobre o problema do corrimento no membro. E a mulher também, lá com seus problemas, a mulher no período de menstruação também, ela se tornava impura, o homem não podia ter contato com a mulher. Falamos muito a respeito disso, está na Bíblia. Então, o homem tinha um problema, o homem ou a mulher, um problema de uma pele estava contaminada, né? Uma doença contagiosa de pele. E todos que têm corrimento no membro, e todos estão impuros por terem tocado em algum morto. E é claro que em Levítico, nós falamos muito a respeito disso. A pessoa que tocava num morto se tornava impura, e ela precisava ser colocada para fora do acampamento, ela passava por um processo de purificação, e para que depois voltasse ao acampamento. Então, muitas pessoas eram expulsas, lançadas para fora, mas elas, se era um problema de pecado, pediam perdão dos seus pecados, ofereciam uma oferta apropriada para o Senhor, entregava para o sacerdote para que ele pudesse, o Senhor pudesse expiar os pecados, né? A pessoa então entregava uma oferta ao Senhor, né? Dependendo das suas posses, das suas condições, ele tinha que entregar um boi, um cordeiro, um cabrito, uma ave, né? Uma pomba, uma rolinha, era isso. E aí sim, depois de um certo tempo, né, a pessoa tinha um problema de pele, então o sacerdote examinava um período, ó, a mancha não sumiu, a mancha está aumentando. Então, cada caso era um caso. Então, o sacerdote examinava, colocava para fora, passava por um ritual de purificação, para que o Senhor perdoasse aquela pessoa, e o sacerdote estaria ali verificando. E quando aquela pessoa estava totalmente curada, quem curava era o Senhor, quem perdoava era o Senhor. O Senhor, então, permitia que essa pessoa voltasse para o acampamento. Mas tinha casos, amados, que as pessoas não voltavam para o acampamento, era totalmente excluída. Então, deixa eu terminar aqui, eu vou falar algo para vocês. Tá lá, ó. Mande para fora do acampamento os que são impuros, e sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu povo, eu sou um Deus santo. Se vocês querem viver na minha presença, sejam santos, sejam puros. Porque se vocês cometerem pecados e se tornarem impuros, dependendo do pecado, vocês serão castigados duramente, serão excluídos da minha presença e terão que pagar um preço caro pelos seus pecados. Muito bem. Então, o último versículo. Ó. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e expulsaram todas as pessoas do acampamento. Então, amados, antes da morte de Cristo, olha, quando nós começamos a entender o preço que o Senhor pagou na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando você começa a ler e aprender, você entende que não foi o Senhor que colocou Cristo na cruz do Calvário, nem foram os romanos, nem foram os líderes religiosos. Quem colocou Cristo Jesus para passar pelo Calvário foi eu e foi você, fomos nós. Para que ele pagasse o preço dos nossos pecados e o Senhor pudesse nos aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus, ele mesmo, na pessoa de Cristo, pagou o preço dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter acesso agora à presença do Senhor.
e através do primeiro presente, que é o Espírito Santo do Senhor, a gente começar a viver uma vida santa, uma nova vida que agrada ao Senhor, produzindo virtudes cristãs na nossa vida diária. Dessa forma, nós somos aceitos pelo Senhor. E olha então antes de Cristo, as pessoas pecavam e eram expulsas, ficavam longe. Então, Cristo veio para que trouxesse quem? Os aleijados, os coxos, os leprosos, os ladrões, as prostitutas, tudo para perto dele. Então, quando ele tocava, ele não se tornava impuro. Ele exercia o seu ministério. Está lá, Isaías 61. Ele veio para curar, para libertar. Então, ele tocava e curava. Ele transformava. Aliás, Cristo tocou num morto. Se não me engano, no livro de Lucas, né? Não me lembro a passagem, não sei se é capítulo 12, depois eu dou uma olhada. Aquela passagem ali, onde a história de Jairo, né? O Senhor, ele, depois daquela passagem, né, da mulher hemorrágica, né? O Senhor vai para a casa de Jairo e a sua filha, Talita, ela já estava morta. E o Senhor, então, pega a Talita pelas mãos e levanta a Talita. Talita, cume. Talita, levante. Ele pegou pelas mãos. Amados, não sei se é Lucas capítulo 12 ou 16, por favor. A gente comenta, depois a gente acaba esquecendo. A gente estuda, né, mas acaba esquecendo. Mas, por favor, me tenha um pouquinho de paciência. Então, se eu não achar agora, depois eu vou encontrar. Vamos ver se é 16. Não sei se eu vou encontrar agora. Mas eu vou encontrar. Aí eu falo para vocês onde que está essa passagem que o Senhor, ele toca, né? Ele vai tocar. É que eu não gosto de ficar depois, né, durante a minha aula, né, procurando isso, mas eu mostro para vocês, amados. Depois eu mando uma mensagem e vocês vão ver que o Senhor Jesus, ele toca na filha de Jairo. Ele pega pelas mãos, e ele ordena que a menina se levante, né? E ela se levanta. Então, ela é curada. Então, o Senhor Jesus tocou no morto. E o Senhor Jesus não ficou impuro. Ao contrário, ele transmitia pureza, ele transmitia a cura, a libertação. Amém. Depois eu vou encontrar essa passagem, amados. Não encontrei, me perdoe. Mas está lá, que é o livro de Lucas. Eu sei que é o livro de Lucas, mas não me lembro o capítulo. Então, o Senhor Jesus, ele toca. Então, perceberam isso, que o Senhor Jesus, ele quebrou essa separação que havia entre homem e Deus. Ele quebrou, por isso que fala que o véu se rasgou. Então, agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. Então, agora, os impuros, os imundos, as prostitutas, os coxos, os aleijados, os adúlteros, os homossexuais, os mentirosos, todas essas pessoas agora têm acesso, livre acesso à presença do Senhor através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, antes era olho por olho, dente por dente. Cara, você pecou, sai da presença do Senhor, você é impuro. Então, o Senhor pagou o preço. Todos nós estávamos condenados à morte. Então, havia pecado que as pessoas tinham que morrer. Haviam pecados que a pessoa jamais poderia voltar para a presença do Senhor. Mas Cristo acabou com isso. Então, perceberam o preço do nosso Senhor Jesus? Preço de sangue que foi derramado para que todos nossos pecados fossem perdoados na pessoa de Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. A cédula da dívida foi rasgada. O Senhor, Cristo Jesus, nos torna agora amigos de Deus e não mais inimigos. Por meio do sacrifício de Cristo, agora nós somos amigos do Senhor. Nós não somos mais inimigos. O Senhor não está mais irado comigo e com você por causa dos nossos pecados, por causa do preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, ele nos recebe de volta, ele nos aceita na presença dele. Muito bem. Então, é isso. E só mais um detalhezinho também. Opa, eita. Assim, só mais um detalhe, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, né? Porque estava com Levítico 14 na minha cabeça, me confundiu, né?
Me confundiu com Lucas, né? Mas vamos voltar lá. Então, ó, ah, como eu vou fazer uma pergunta dessa para vocês? Ah, sim, glória a Deus. Levítico capítulo 14, ó, cerimônias de purificação. Então, lá atrás, eu não vou ler, mas, assim, olha só, Levítico capítulo 13, olha o título, Leis a respeito das doenças de pele. Então, essas pessoas que tinham doença de pele era consequência de um pecado, tudo tinha que ser examinado pelo sacerdote. Então, ele passava um período como se fosse um médico, né, observando se vai aumentar, se não vai aumentar, se vai diminuir. Então, essa pessoa era colocada para fora, ficava lá uma semana, tal. E ali, então, se era constatado um pecado, ficava para fora 7 dias, e essa pessoa tinha que pedir perdão ao Senhor do seu pecado, confessar o seu pecado e entregar um sacrifício ao Senhor. Está aqui. Aqui fala das leis, e no capítulo 14, leis a respeito do mofo também, e no capítulo 14, ó, cerimônias de purificação. Então, as pessoas precisam passar por esse ritual, por esse sistema de sacrifícios, para que os pecados fossem perdoados e elas pudessem voltar à presença do Senhor. E aqui também vai falar de mofos na casa. E olha só, no capítulo 14, Levítico 14, a partir do versículo 15, aliás, né, perdão, no capítulo 15 de Levítico, vai falar leis a respeito de impurezas do homem. Uma dessas leis é em consequência, né, o homem estava lá com o seu membro lá com problema, né? Com corrimento. Fala-se muito do problema do corrimento da mulher, mas homem com corrimento, este homem, ele era impuro. Ele tinha que ficar afastado até que essa doença fosse tratada pelo Senhor. Entendeu? Então é o Senhor que mandava a maldição, porque Deus tem bênção e maldição para o homem. O homem é que escolhe o que ele quer. Está lá, Deuteronômio capítulo 28. Então o homem peca. O homem, ele tem o livre-arbítrio de fazer a sua escolha, mas não tem o direito de escolher as consequências das suas escolhas. Então, se ele escolhe o mal, a maldição vem. O mal vem. E a consequência é uma maldição. Então, essa pessoa era amaldiçoada. Uma doença contagiosa, uma doença de pele, uma doença no membro, ou coisa parecida. Então, essa pessoa era excluída, porque o pecado te afasta da presença do Senhor. Então, essa pessoa ela tinha que confessar. Por isso que uma passagem onde fala, né, que tudo que está oculto vai ser revelado, porque se não for revelado, não é curado, não é tratado, não é perdoado. Então, o homem tinha que colocar para fora, né, o lixo que estava no interior dele. Ó, eu pequei, eu fiz isso e mais isso, mais isso. Então, entregava-se uma oferta ao sacerdote, ou o sacerdote oferecia uma oferta, para que o sangue de Cristo para que o sangue daquela oferta clamasse e todo esse ritual está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que o sacerdote pegava o sangue daquele animal, que o próprio ofertante, né, o pecador, ele degolava o animal e pegava o sangue e dava para o sacerdote ia ungir o altar de sacrifício. Então, aquele sangue clamava pelo perdão do pecado do homem pecador, né? Então, dessa forma, que ele poderia voltar a ter acesso ao arraial, ao acampamento, à presença do Senhor. E também no capítulo 15, vai falar leis a respeito das impurezas da mulher, na mulher, perdão, leis a respeito de impurezas na mulher. E está aí, que coisa linda, né, que vocês aprenderam. Muito bem, amados. Olha, às vezes eu coloco 3 capítulos como o de hoje, né? Mas vocês viram, eu estou no capítulo 5, eu falei de 4 versículos, já se passaram aqui 25 minutos da minha aula. Eu tenho aqui meu cronômetro, né? Então, as coisas do Senhor é fascinante, que coisa maravilhosa, o que o Senhor fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. Muito bem. Agora vamos lá, olha só. O pagamento por prejuízo, né? Isso é outra coisa fascinante que também está lá no livro de Êxodo e também no livro de Levítico, se não me engano, capítulo 6. Ô, Senhor, muito obrigado. E às vezes a gente esquece. Vamos voltar lá, já que eu estou com o livro de Levítico aberto, vamos ver se é isso. Muito bem, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Olha lá, Levítico capítulo 6. Sacrifícios para tirar a culpa de pecados. Sacrifícios.
É maravilhoso. Então, nós aprendemos isso. Mas estava lá no capítulo 6, a gente às vezes esquece. Então, sacrifício para tirar a culpa de pecado. Então, a pessoa, vamos imaginar o seguinte: ela foi lá, ela roubou, pegou alguma coisa de alguém, né? Ou ela ficou lá de tomar conta lá. Olha, eu vou passear, eu vou para tal lugar e vou deixar com você aqui, ó, esse meu bezerro, esse meu touro, toma esses carneirinhos, cuida desses carneirinhos para mim aqui. E aí, de repente, a pessoa vai lá e não cuida, o bichinho morre, acontece alguma coisa. Um exemplo, uma situação hipotética. Então, essa pessoa, ela é culpada, porque ela assumiu a responsabilidade de cuidar, ou ela realmente ela foi lá e pegou alguma coisa, tirou alguma coisa do seu patrício, do seu irmão, não é? Ah, não é da mesma tribo, eu vou lá pegar da outra família que é da outra tribo, porque vocês viram que agora tudo tem ordem, né? Ah, não faz parte da minha tríade, então eu vou lá em cima, lá no pessoal do norte, lá vou pegar alguma coisa de alguém. Tá aqui, ó, o pagamento por prejuízo. Então, essa pessoa, ela tinha que devolver, olha só, olha que situação vexatória, né? Essa pessoa era exposta, porque ela tinha que devolver o que ela pegou, ou era calculado o preço daquilo que ela, prejuízo que ela causou. Então, era calculado o preço, existe uma tabela oficial de todos os preços. Deus é fantástico. E aí, ainda pagava uma multa de um quinto representa 20%, né? Um quinto, 20%. 20, 40, 60, 80, 100%. Um quinto, né? Dois quintos, né? Três quintos, quatro quintos e cinco quintos, que é um inteiro, né? Então, um quinto, 20%. Então, a pessoa tinha que devolver o que ela trouxe de prejuízo e mais um quinto. E, além do mais, dependendo do pecado, entregar, ter que comprar uma oferta, né? Ou, se ela tem, ela pega lá um touro, um bezerro, um carneiro, uma pomba e uma rolinha e entrega para o sacrifício, entrega para o sacerdote, para o sacrifício, para perdoar o pecado daquela pessoa. Tá vendo aí? Então a pessoa ela pensava que uma, duas, três, ela pensava 10 vezes. Cara, vou passar ridículo porque eu vou ter que me expor na frente ali, lembra? A pessoa ficava lá na fila, lá na fila. Ó, fulano lá na fila lá. O que será que ele aprontou? Ah, ele roubou lá alguma coisa do ciclano, né? Por isso que ele está lá. Então ele tinha que devolver, ele tinha que se expor, ele tinha que devolver o valor e ainda pagar uma multa de 20% e ainda tem que entregar uma oferta para que o Senhor perdoasse a oferta. Então está aqui, ó. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Se ela prejudicar uma pessoa, como se estivesse prejudicando a própria pessoa do Senhor. Não se esqueça que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Mexer conosco significa mexer com o Senhor. É isso que ele estava dizendo para Moisés. Não mexa com nenhum dos meus, né? Não mexa com nenhum dos meus pintinhos, que vai ter problema. Tá lá, ó. Terá que devolver, terá que confessar o pecado, ó. Primeiro, confessar o pecado. Roubei fulano de tal. O que você roubou? Roubei uma galinha. Eu roubei um pintinho, roubei um ovo, eu roubei um cabrito, roubei um boi. Você tem que confessar. Terá que confessar. Aí a pessoa se esconde, né? Vamos imaginar essa situação. Isso é lindo, né? Ah, olha, puxa vida, né? O cara roubou um touro. Ah, olha, eu fui lá, eu peguei lá um carneirinho, né? Aí ele entrega um carneirinho, ele paga o preço do carneiro, paga 20% a mais de multa, e aí ele vai ter que entregar uma oferta. Vamos supor que esse cara é pobre. A oferta deveria ser uma pombinha. Um exemplo, ele vai entregar uma pombinha. Só que o senhor não aceita o sacrifício dele, não porque é uma pombinha, é porque ele não confessou o pecado. Porque ele roubou, na verdade, foi um touro. Né? Então ele tem que pagar o preço do touro e mais 20% do touro, e depois entregar uma rolinha ou uma pombinha, porque se ele não tem condições, né? Se ele não tem posse, então, de acordo com a posse dele, ele entregava a sua oferta. Então, quando ele entregava a sua oferta de acordo com a sua posse, depois de ter pago e confessado e ter pago o prejuízo para o seu patrício, então essa pessoa ela é perdoada.
Entende, amados? Que coisa linda. E hoje virou o quê? Baderna, as pessoas pecam, perderam a vergonha na cara, né? Tá aí, ó. Então terá que confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Ah, mas vamos supor que a pessoa morreu. Olha, puxa, graças a Deus que a pessoa morreu, é? Entrega para o parente dela mais próximo. Puxa, mas não tem parente, parente morreu. Ah, é? Então você pega o valor e entrega na mão do sacerdote, como se estivesse pagando para o Senhor. Viu aí? Não tem como escapar. Mas se essa pessoa, olha lá, mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. A pessoa tinha que entregar uma oferta. Olha lá, todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote, a quem elas forem apresentadas. Amém? Muito bem. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe foram apresentadas. Então, está aí o pagamento pelos prejuízos. Ou seja, o culpado é aquele que era, aquele que era, de fato, culpado do seu pecado, porque também as pessoas elas iriam fazer uma verificação. Né? Tinha gente que fugia, ia lá para. Existia uma chamada cidade dos sacerdotes, né? E iam lá para a cidade dos sacerdotes, ou a cidade dos refugiados, cidade dos fugitivos, né? Então, até ali, eles entravam na cidade dos refugiados e o sacerdote atendia aquela pessoa e examinaram a culpa daquela causa, o que aconteceu. E aquela pessoa passaria por um julgamento. Então, até aquela pessoa ser julgada, ninguém poderia tocar naquela pessoa. Ninguém poderia. Ela ainda não era declarada culpada. Mas a partir do momento que aquela pessoa foi declarada culpada, ela tinha que pagar por aquilo que ela fez. Tinha que pagar pelo prejuízo. E mais a multa e entregar uma oferta. Muito bem. Agora, olha só. Números capítulo 5. Como saber se a esposa é fiel ou não? Então, amados, deixa eu explicar isso aqui também. Bom, vocês sabem que naquela época, né, um regime patriarcal, naquela época, o homem, ele era considerado praticamente o dono da mulher. A mulher era a propriedade do homem. Aquele período da história era dessa forma. A mulher não tinha importância alguma, exceto algumas exceções. Mas vocês sabem que quando a mulher ela era pega em adultério, a sentença era a morte. Por isso que levaram a apresentar a mulher adúltera para Cristo Jesus. Claro, ali eles estavam tentando, né? Meio que pegar ao Senhor, porque existia uma lei romana dizendo que os judeus não poderiam executar ninguém. Então, o Senhor Jesus não poderia condenar aquela pessoa à morte. Não é? E, enfim, mas levaram só a mulher, não levaram o homem. Mas cadê o homem culpado também? Então, percebe? As pessoas machistas, né? Só sabe apontar o erro das pessoas, né? Então, amados, imagina essa situação, né? Mulher subjugada pelo marido, maltratada, apanhava do marido, e a mulher tinha que ser fiel, né? Às vezes o marido não tinha mais relações com a mulher, há semanas, há meses, há anos, não procurava mais a mulher, objeto para servir a um escravo, né? Então, essa mulher, por N razões, ela acabava adulterando. Mas essa mulher, quando era pega em adultério, ela era sentenciada à morte. Agora, o que o Senhor está nos explicando aqui, que ali é um local santo. Então, o Senhor também, ele condenava a infidelidade da mulher. A mulher deveria ser fiel ao marido. Ali era o local de pureza, de santidade, e não de infidelidade. E o Senhor vai nos ensinar, principalmente no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel,
Ele vai comparar a infidelidade, a prostituição, como o adultério, né? E a infidelidade da mulher, ele vai comparar ao pecado de idolatria. O Senhor fala essas duas irmãs infiéis, se referindo ao Judá e Israel, né? Foram infiéis a mim, cometeram adultério, são adúlteras, as irmãs adúlteras. Então, é isso que o Senhor estava nos ensinando. Por isso que ele traz essa lei aqui. A mulher, então, ela era exposta, né? Ela teria que ser levada na presença do Senhor ali, o Senhor que queria mostrar se a mulher era infiel ou não. Então, vamos ver como que funcionava isso. Ó. Como saber se a esposa é fiel ou não? Deveria ter uma interrogação aqui. O Senhor Deus disse a Moisés, fale com os israelitas e diga o seguinte, pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. Se tornou impura, era um pecado. Isso era um pecado. Está lá. Falamos muito a respeito disso. Falamos, principalmente no livro de Levítico e também até mesmo no livro de Êxodo. O marido não sabe disso, ó, o marido não sabe disso, pois não houve testemunhas e ela não foi apanhada no ato. Agora, se foi apanhada no ato, não precisava apresentar diante do Senhor. Mas no caso de não saber, ou às vezes também, amados, o homem, cara, tão mal e tão vingativo que por algum problema ele queria se divorciar da mulher. E ele poderia se divorciar da mulher. Tinha alguns casos, mas ele queria se livrar da mulher. Ele queria devolver a mulher para o pai, para o seu sogro, né? E aí, então, ele inventava uma desculpa, essa mulher é infiel. Ele inventava, ele mentia, mas não tinha prova. Mas ele mentia, só para se livrar da esposa, né? Mas aqui no caso, não tinha prova, mas quem ia julgar o caso? O Senhor. Por quê? Porque o Senhor habitava no meio do povo. E ele exigia que ali o povo fosse um povo santo, um povo ordeiro, um povo disciplinado. Por isso que o Senhor, então, iria ali apontar se a mulher era infiel ou não. Está aqui, ó. Então, não tinha testemunha. E não foi pega no ato da prática do adultério. Mesmo assim, ele, o homem, o marido, fica desconfiado. Então, pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Está aqui, ó. O cara pode inventar ou pode ficar desconfiado, né? O cara tem homem que tem neura, né? Às vezes o próprio homem que é o adúltero, né? Ele acaba achando que todo mundo é pecador, né? Muitas vezes acontece isso, né? Porque a boca fala que o coração está cheio. Às vezes é o homem que pratica o adultério, ele acha que a mulher é adúltera. Às vezes o homem acha que a mulher que é mentirosa, mas ele que é o mentiroso. Então, geralmente, aquilo que ele faz, aquilo que está dentro dele, ele acha que todo mundo faz também. Muito bem. Ou, geralmente, aquilo que a pessoa fala de alguém é aquilo que ela mesma faz. Tá lá. Ó. Em qualquer desses dois casos, né? Ou que está desconfiado, ou ele, embora a mulher não tenha cometido adultério, né, ou ele está desconfiado, então, em qualquer desses dois casos, o homem levará a mulher ao sacerdote. Então, ele pega a mulher, né? Deve pegar a mulher carinhosamente, né, imagino eu, né, pelo braço, empurrando a mulher, né, expondo a mulher ao ridículo à frente de todo mundo. Essa vagabunda, essa prostituta, coisa parecida. E levará também uma oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. Então, se levava, então, ó, levará também uma oferta de 1 quilo, levava 1 quilo de farinha, né? 1 quilo de farinha de cevada, né? Tá vendo aí? Então, mas não colocar azeite, ele não podia colocar o azeite, né? Nem colocava o azeite e nem incenso em cima dessa farinha. Amém? Bom, então o sacerdote levará a mulher para a frente e colocará, então o sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Meu Deus. Ele derramará água santa num jarro de barro. Ele
derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra no chão da tenda sagrada e porá na água. Bom, muito bem. Amados, isso aqui não é algo místico, não. Isso está dizendo o seguinte: tudo ali era sagrado, solo sagrado, por causa da presença do Senhor. Então, todos aqueles objetos, né? Todos aqueles produtos eram produtos sagrados. Então, isso está querendo mostrar que quem dava o julgamento final era o Senhor e não algo mágico que se faz para ter uma resposta. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui, tá vendo? Ó, pega um pouco de terra da tenda sagrada e porá na água. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga. Vendo aí? Água amarga, que traz a maldição. Que traz a maldição. Então, que na verdade, o que vai trazer a maldição é a sentença do Senhor. Então, cuidado, hein? Isso aqui não é algo místico. Ah, vou fazer isso aqui. E tem gente que, infelizmente, o cara começa a ter neura, né? E começa a praticar aqui essas coisas, né? Aliás, né? O povo de Israel, eles se considerava o templo ali sagrado, né? Como, olha, não, o templo de Israel está aqui em Jerusalém, então o templo vai nos... Enquanto o templo estiver aqui, Deus vai nos proteger. E Jeremias falou, não, não é assim não. O templo será destruído e vocês vão pagar um preço caro. Então os israelitas, eles acabavam adorando até o templo, ao invés de adorar o Senhor, né? Ao invés de o povo adorar a Deus, o Senhor, começavam a adorar o templo e as coisas que tinham no templo. Isso nos remete à idolatria. Infelizmente, muitas pessoas, ao invés de vão para a igreja, ao invés de adorar o Senhor, ficam lá adorando os monumentos, as coisas que tem dentro do templo, né? Então, tá aí. Então, o sacerdote fará com que a mulher concorde, ou ligue na terra e ligue no céu. Concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato de que tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga, que traz a maldição. Não é? O problema não estava na água. O problema estava exatamente que tudo aquilo ali estavam na presença do Senhor, estavam fazendo um ritual para que o Senhor desse um julgamento. Quem traz a bênção e a maldição é o Senhor. Mas se você for fiel, aliás, mas se você for infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça com que o seu nome, faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Amados, ou seja, então, que essa criança não nasça, que o seu ventre se torne maldito. Olha só que coisa incrível. Toda mulher que era toda mulher que não podia ter filhos, né? Estéril, né? Toda mulher estéril, né? Fugiu a palavra, né? Toda mulher estéril era considerada maldita. Então aqui está se fazendo com que cumpra, né? Então que essa mulher se torne maldita e não nasça o filho que está no ventre dela, porque se ela manteve relações sexuais, então que essa criança não nasça. Ou seja, um aborto ali. Era isso? Então, essa condição era justamente para que ou aquela mulher não engravidasse, ou se ela já estivesse já com ali gerando um feto, e que essa criança não nascesse. Está deixando bem claro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se você foi infiel e assim se tornou impura, né? A pessoa então está impura. Que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição, ou seja, essa pessoa não pode ter filhos no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Então, aquele inchaço ali era justamente um problema que a pessoa já estava tendo um problema ali com o feto, né? Bem, queridos? Bom, então, que esta água entre o seu estômago, que esta água entre no seu estômago, né, que você beba, né,
e quando beber, que ela entre no seu estômago, e faça com que fique inchado, e os seus órgãos fiquem sexuais sequem. Órgãos sexuais sequem, misericórdia. Então a mulher responderá, que assim seja, amém. Ela está concordando, meu Deus. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Levará, né? Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui, porque eu peguei da internet, então vamos ver se na minha tradução está a mesma palavra. Então, Números capítulo 5, né? Deixa eu abrir aqui Números capítulo 5, é o versículo 23, né? 23, número 5, 23. Então, vamos ver aqui. Também está escrito lavará. Agora, pode ser que foi escrito errado, né? Vamos pegar então aqui agora. Vamos pegar aqui na outra tradução, né? Uma outra tradução. Números capítulo 5, versículo 23, né? Então diz assim, ó, o sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. Apagará. Apagará, então é lavará. Agora deu para entender. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba água amarga, essa água amarga, né? Que traz a maldição. E a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa dos ciúmes, né? Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e trará ao altar. Ele pega a oferta das mãos da mulher, né, e apresenta ao Senhor. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Tá aí, ó, tudo apresentado ao Senhor. Finalmente fará com que a mulher beba água. A mulher vai beber água. Então, se a mulher é culpada, essa água amarga vai se transformar numa maldição dentro dela. Os órgãos vão secar e a mulher, com certeza, não vai poder ter filhos. E, de fato, se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada no meio do povo. E ela é considerada maldita no meio do povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Aqui, obrigado, Senhor. E poderá ter filhos. Então, a mulher, cara, se ela cometeu um adultério, ela já estava grávida, vamos supor que o cara desconfiou depois de 3 meses. Ou desconfiou depois que a mulher começou a aparecer a barriga, mas filho não é meu, então vamos lá e vamos tirar a dúvida. Então, era dessa forma. Bom, essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que o homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Sem motivo, meu Deus. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Muito bem. Gozado, né? E não fala nada do castigo para o homem, né? Que desconfiou da mulher, o cara está com crise de ciúmes, né? Ou o cara está mal intencionado, né? Perceberam isso? Muito bem. Bom, amados, agora, então, ó, o capítulo 6. Vou falar aqui da lei dos nazireus. Bom, não confundam, né? Nazireu com nazareno, né? Nazareno, quem é? Quem nascia em Nazaré, né? Aliás, por que fala que Jesus era de Nazaré? Jesus Nazareno, o Nazareno, né? Por quê? Jesus não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Mas fala que Jesus
era de Nazaré, Jesus de Nazaré. Você conhece isso, né? Justamente porque os pais de Jesus eram de Nazaré. Os pais de Jesus eram de Nazaré. Por isso que fala Jesus de Nazaré. Então, o que é um nazireu? O nazireu era uma pessoa que foi consagrada ao Senhor para o serviço do Senhor. Então, a pessoa, ela faz um voto, voto de nazireado. O que é o voto de nazireado? Ela promete, por um tempo, se dedicar ao Senhor. E esse tempo de dedicação ao serviço do Senhor, essa pessoa ela tem algumas restrições. Ela não pode tomar vinho, tomar nenhum tipo de bebida forte, né, que contenha vinho, né? Aqui nessa tradução fala até sobre cerveja, né? Mas fundamentalmente o vinho e tudo aquilo que tinha uvas, né? Tudo a respeito de uva. O cara não poderia chupar uva, o cara não poderia tomar vinho, nada com uva. Esse era o primeiro voto. O voto nazireado, primeira condição. Nada de vinho e nada com uvas. Segundo, essa pessoa, ela não poderia, durante o período do tempo do voto, não poderia cortar o cabelo. Algumas traduções falam o cabelo e a barba. Então, não poderia cortar o cabelo, passar navalha sobre a cabeça. E o terceiro último, a última exigência, essa pessoa ela não poderia nem se aproximar de um cadáver, quanto mais tocar num cadáver, que vocês já viram que era pecado, né? Muito bem, então, esse era o voto de nazireado. Então, a pessoa se dedicava, né? Como aconteceu, né? Aconteceu que algumas pessoas, né, foram dedicadas ao Senhor, né? Ali, lembra? No livro de Juízes, né, vai falar de Sansão, Samuel, né, que foi dedicado ao Senhor, e até mesmo, né, teve também, agora não me lembro, né? Mas esse era exatamente o voto. Ah, sim, João Batista no Novo Testamento, né? João Batista também, o voto de nazireado, né? Então, ele passa por aquele período, a sua vida é dedicada ao Senhor, dedicada completamente ao Senhor. Então, nesse período de tempo que ele se consagrou ao Senhor, ele não pode tomar vinho, comer nada com uvas, não pode cortar o cabelo e não pode se aproximar, muito menos tocar em algum cadáver. Esse é o voto de nazireado. Bem? Então, lembrei aí dessas três pessoas, desses três personagens, né? Ali no livro de Juízes fala muito, né, de Sansão, né? E ele acaba cometendo, né, quebrando esses três princípios do voto de nazireado, né? Ele vai lá, mata um leão, e o leão ali depois ficou no peito, né, dentro do animal ali, né? Abelhas, né? Acabaram ali, abelhas, e ele foi lá e tocou no animal morto, né? Ele no casamento, né, dele lá com a primeira esposa dele, ele acaba tomando vinho, né, junto ali com os filisteus, né? Então ele quebra o primeiro voto tomando vinho na festa de casamento no casamento dele mesmo, que é depois a sua primeira mulher foi morta, né? E depois ele vai tocar no cadáver do leão que ele matou, ele pega o mel, ele pega um pedaço do favo de mel lá, então ele toca no leão morto. E ele quebra o terceiro princípio do voto do nazireado, quando ele entrega o seu segredo, né, para Dalila, e Dalila então corta o seu cabelo. Então ali ele quebrou o voto de nazireado. E ali ele perdeu a força, né, que na verdade a força vinha do Senhor, né? Ele fica fraco não porque cortou o cabelo, mas porque ele quebrou o voto de nazireado, e o Senhor então deixa, né, de entregar uma força sobrenatural que o Senhor deu a ele para que ele destruísse os filisteus. Muito bem. E também falei de Samuel, né, que Ana consagra desde o ventre, né, ela consagrou, né, quando ela chega ali diante do sacerdote Eli, ela estava orando, o sacerdote pensa que ela estava embriagada, né, muito linda essa passagem, né, no livro de 1 Samuel, ali no comecinho, e vocês vão ver João Batista, amém? No Novo Testamento. Então, vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher, então homem ou mulher poderia fazer o voto de nazireado, que fizer uma promessa especial, voto de nazireado, de ser nazireu, não nazareno, nazareno é quem nasce em Nazaré.
e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja. Vinho, bebidas fortes, numa outra tradução. Não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas e nem passas, tá vendo? Nada de uvas, nem passa. Uva secou, virou passas. Então não pode. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Tá aí, ó. Primeira condição do voto nazireado. Nada de vinho de uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo. Aqui fala de fazer a barba, né? Essa tradução fala fazer a barba. Mas é mais comum nós saber, é mais comum as traduções falarem a respeito do corte do cabelo. Não passar a navalha sobre a cabeça. Até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço do Senhor. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. Então, o cara tinha que deixar crescer o cabelo. O cara poderia fazer um voto nazireado pela vida inteira, ele tinha que cumprir. Então, depois que ele passou o tempo, eu vou fazer um voto durante 10 anos. Então, depois desse período, ele pode tomar vinho, ele pode cortar o cabelo. Né? O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Está aí, ó. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso, ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu próprio pai, da sua própria mãe, ou do seu irmão, da sua irmã. Não poderia tocar. Amados, não se esqueça que tudo isso o Senhor está mostrando, porque o povo cananeu que estavam sentenciados ao juízo do Senhor, esse povo, eles tocavam nos cadáveres, eles adoravam os mortos. Nós sabemos que existem algumas religiões que cultuam os antepassados, cultuam os mortos. Então, o Senhor está deixando bem claro que não poderiam nem chegar perto de um cadáver, nem o pai, nem o próprio pai, a mãe e os irmãos. Tá aí. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço do Senhor. Se alguém morrer, de repente, perto dele e fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba e assim ficará puro. Tá vendo? Viu aí? No 8º dia deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda. Então ele ia passar por esse ritual de purificação, porque senão se tornou impuro, porque o cabelo dele tocou, tá vendo? Ó? Alguém morreu de repente perto dele. De repente. Vamos imaginar, o cara está abraçado com alguém, o cara morre. Então, o cara morreu. E ele tocou naquela pessoa. Ele tocou sem querer. E vai passar pelo ritual de purificação. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados e outra oferta para ser completamente queimada, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia, o nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Consagrar, né? Vai ungir, vai consagrar, está de novo consagrando. Rapou tudo, então agora o que crescer é do Senhor. Então dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado. Viu aí? Misericórdia. O tempo de contagem para a aposentadoria dele de nazireu. Então esse período não é contado, né? O cara não tem cabelo. E como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de 1 ano. A lei para o nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta: ele irá até a porta da tenda e entregará a Deus o Senhor 3 animais, sem defeito, isto é, um carneirinho de 1 ano, como sacrifício para ser completamente queimado, uma ovelhinha de 1 ano, como sacrifício para tirar pecados, e um carneirinho de oferta de paz. Está vendo aí? Para cada pacto, aliança que ele fez. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermentos, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite, e pães pequenos achatados, com um pouco de azeite, passado por cima, azeite passado por cima dos pães, né? E também apresentará as ofertas de cereais, as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, o Senhor, e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados, e a oferta que será completamente queimada.
Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ou seja, a pessoa fez um voto, ela se consagra antes do voto, e quando terminar o voto, ela precisa se consagrar e precisa apresentar a sua oferta ao Senhor, para que o Senhor possa aceitar o trabalho que essa pessoa fez. Então, percebe? Tudo tem disciplina, tudo tem ordem, tudo com decência, tudo com muita disciplina, não é de qualquer maneira, né? Ó, terminei meu voto hoje, a pessoa já começa, não, vai orar, vai até o altar do Senhor, apresente ali o seu tempo de oferta, apresente o seu tempo ali de jejum, apresente o tempo que você se dedicou ao Senhor para fazer aquilo, né? Entregue ao Senhor, ofereça a Ele. É isso que o Senhor está nos ensinando. Amém, queridos? Na porta da tenda, o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, ele pega todo aquele cabelo que foi dedicado ao Senhor, ele vai rapar e vai entregar como oferta ao Senhor. Tá vendo aí? Vai ser queimado. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e o colocará nas mãos do nazireu, junto com os 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o nazireu rapar a cabeça. Tem um ritual. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. Então, apresentava oferta ao Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertence ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Então, só depois de passar por esse ritual de oferta, de entrega, de oração, na mão do sacerdote, ser queimado, apresentado ao Senhor, para que o Senhor receber a oferta, aí ele estava livre do voto de nazireado. Ele estava livre para que depois ele pudesse cortar o cabelo, para que depois pudesse pegar, tocar alguma pessoa que morreu na casa dele, né? E que pudesse beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto e dedicar-se como nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se o nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de nazireu exige, então deverá também cumprir com o que prometeu. Ou seja, é melhor não fazer um voto do que fazer um voto de tolo, ou seja, do que fazer um voto ao Senhor e não cumprir com esse voto. Votou, eu quero fazer além do voto de nazireado. Então, faça e cumpra, para que o Senhor possa aceitar. Tá bem? Então, aqui no final do capítulo 6, né, vai falar da bênção do Senhor, a bênção do sacerdote, muito conhecida, né? O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e com misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. É a bênção apostólica, né? Que geralmente os pastores fazem no final de cada culto, a bênção apostólica. E Deus diz: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. A bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor olhe para você com amor e te dê a paz, que o Senhor trate você com bondade e com misericórdia. E é isso, né? Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que a ação poderosa do Espírito Santo e que Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração no final dos cultos, né? Geralmente, nos finais dos cultos, né, os pastores fazem essa bênção apostólica. Muito bem. Então, eu vou terminar por aqui a minha aula, né? Terminamos o capítulo 6. Então, próxima aula, então, eu vou falar do capítulo 7. Amém? Façam a tarefa. Eu coloquei tarefas até o capítulo 6. Capítulo 7 eu não vou colocar tarefas, né? Porque nós não entramos no capítulo 7. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Uma semana de vitória. Mandem a tarefa e mandem as suas dúvidas. Muito obrigado. Shalom e fiquem na paz do Senhor. Obrigado, Senhor. Te amo, Senhor.